Bom, a primeira aula, que será sobre os fundamentos de análise de algoritmo, como eu falei, nós vamos ver muita coisa da matemática. Por quê? Porque nós vamos trabalhar a eficiência dos algoritmos. E para a gente trabalhar a eficiência dos algoritmos, como eu falei, nós temos a questão da medida de tempo, que é uma das medidas que a gente trabalha, a complexidade de tempo. Então, nós temos que analisar a eficiência do algoritmo, muitas vezes, em relação a esse tempo que é gasto. Por exemplo, vamos comparar um computador mais rápido, vamos dizer que seja um computador A, que seja um computador mais rápido, e que ele vai executar a ordenação por inserção nós vamos comparar ele com um computador mais lento, que é o computador B, que executa a ordenação por intercalação. Cada um deles tem que ordenar 1 milhão de números, tá? Suponho que o computador A, ele execute 1 bilhão de instruções por segundo e o computador B execute apenas 10 milhões de instruções por segundo. Vocês estão vendo que o A, ele é mais rápido que o B. Só que nós vamos ter o computador A, ele vai exigir 2 vezes n ao quadrado instruções para ordenar n números e o computador B, ele vai exigir 50 vezes n vezes o logaritmo neperiano na base E de n instruções. Qual o mais rápido para ordenar 1 milhão de números? Apesar de nós termos 2 computadores, um com, vamos dizer assim, sendo mais rápido e o outro sendo mais lento, às vezes a forma como você vai programar, vamos dizer que esse computador A, o programador, ele programou em uma linguagem de máquina e o B, ele pegou e utilizou uma linguagem de alto nível. E aí, por isso que eles estão exigindo essa quantidade de instruções. Então, como é que nós vamos comparar e calcular se esses N números, que a gente disse que vai ser 1 milhão, quem é que vai ser mais rápido? Na verdade, para a gente comparar esses 2 algoritmos, nós vamos ter que fazer uma divisão. Divisão entre quem? Entre a quantidade de instruções que executa aquele computador pela quantidade de instruções por segundo, para poder a gente obter o tempo que é em segundos. Então, no caso do computador A, eu tenho a quantidade de instruções que é 2 vezes n elevado ao quadrado e vai ser dividido pelo número de instruções, que vai ser aquele 1 bilhão de instruções por segundo. Então, dividindo, nós temos sim, e esse n, nós temos que substituir o valor dele. No caso n, ele é 1 milhão que nós queremos ordenar, 1 milhão de números. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar também, para facilitar, não colocar um monte de zeros, tá? 1 milhão, que no caso vão ser 1 e 6 zeros, então eu coloco na base 10. Então, eu coloco assim, 10 elevado a 6, que são 6 zeros. No caso de 1 bilhão, que são 1 e 9 zeros, eu coloco 10 elevado a 9. Daí, eu faço o cálculo. 2 vezes, no lugar do n, eu substituo o valor do 1 bilhão. No caso, 1 milhão, né? Então, assim, seria 2 vezes 10 elevado a 6, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 10 elevado a 9. E aí, quando eu faço essa divisão, ela vai me dar 2.000 segundos. Aí vamos para o computador B. E olha que o computador A era o mais rápido, mas ele utilizou uma linguagem, vamos dizer, não apropriada, né? Porque ele utilizou uma linguagem de baixo nível e aí ele deu 2.000 segundos. 2.000 segundos é muito tempo para a gente executar, vamos dizer assim, um programa. Vamos para um computador B. O computador B, como eu falei para vocês, ele executava 5 vezes n, vezes o logaritmo, que seria na base 10, de 10 de n. Então, nós vamos ter o seguinte, substituindo n por quem? Pela quantidade de números que nós queremos, no caso, ordenar, que no caso é 1 milhão, que é 10 elevado a 6. Então, nós teremos
50 vezes 10 elevado a 6 vezes o logaritmo de 10 elevado a 6 na base 10, e tudo isso dividido por 10 elevado a 7 instruções por segundo. Por quê? Porque ele, no caso 10 elevado a 7, é porque o computador B ordena 10 milhões de instruções por segundo. Então, fazendo essa divisão, nós vamos obter 30 segundos. Olha a diferença. O computador A obteve 2.000 segundos, enquanto que o computador B demora apenas 30 segundos para executar o programa. Então, vai depender muito do seu algoritmo. A gente fala assim, a gente está fazendo só cálculos, falando da linguagem, mas não é só a questão da linguagem. Às vezes é o próprio algoritmo, às vezes você mesmo programa 2 algoritmos diferentes de ordenação, por exemplo, e aí a forma como você faz o algoritmo, se é um algoritmo que você trabalha com ele, um algoritmo por iteração, ou se ele é um algoritmo recursivo, isso aí já dá uma diferença. No mesmo algoritmo você pode ter tempos diferenciados. Um outro exemplo, vamos trabalhar a questão do custo assintótico das funções. O que seria o custo assintótico das funções? Eu comparar 2 funções. Vamos dizer assim que eu tenho o custo assintótico, no caso superior, que nós vamos ver que ele tem a notação do O grande, o O maiúsculo, a gente chama de O grande. Ele é quando você tem vamos dizer, uma função, essa função matemática, e você obtém uma função que ela é sempre maior a partir de um determinado valor. Não significa dizer que essa função, que seria o custo assintótico superior, ele é sempre maior, mas a partir de um certo valor, tendendo para o infinito, porque nós vamos trabalhar com valores grandes. Por exemplo, nós sabemos que nossos algoritmos, eles têm que ser eficientes, para uma quantidade pequena de dados. Por exemplo, você vai trabalhar com poucos dados, aí no instante ele executa. Mas eu quero saber se o algoritmo ele é eficiente para 1 milhão de dados, ou para 30 milhões, 100 milhões, ou seja, é quando o número é muito grande de entrada. Então, por isso que a gente vai primeiro trabalhar a questão matemática, para saber qual é o limite superior dela, ou seja, aí a gente já está entrando na questão do cálculo. Então, nós vamos para um exemplo aqui. Suponha 2 algoritmos A e B, cujos tempos de execução sejam o tempo de A, em função de N, vai ser 3 vezes N mais 10, e o tempo de B, em função de N, vai ser 1/2 de N ao quadrado mais 1. Aí, qual o maior deles? A gente compara para verificar qual o maior deles, mas quando a gente compara, a gente tem que verificar os valores e observando o crescimento deles, porque pode ser que, por exemplo, um algoritmo A ele seja maior no início e a partir de um certo valor ele seja menor, porque o crescimento dele às vezes é mais devagar do que o crescimento do outro. Isso vai depender muito se a função ela é uma função do primeiro grau, se ela é do segundo grau. Vocês, inclusive, sabem, por exemplo, que a função do primeiro grau é uma função linear, e a função do segundo grau, ela já é uma função que ela tem um gráfico que é uma parábola. Então, o crescimento dela é muito mais rápido. Daí, a gente tem que verificar isso. E o que a gente faz para saber? Vamos atribuir valores. Por exemplo, quando eu atribuo o valor para N e eu faço o cálculo para cada um em relação à sua função. No caso, quando N for 0, aí eu substituo o tempo do algoritmo A, que é 3 vezes N mais 10, quando eu substituo 3 vezes 0 é 0, mais 10, o valor desse tempo é 10. Já para o valor, a função de B, nós temos 1/2 de 0 ao quadrado, no caso vai dar 0, mais 1, então vai ficar somente 1. Ou seja, o tempo de A é menor do que o tempo de B, mas para o N igual a 0. E você vai atribuindo valores. Vamos dizer que eu vou atribuindo de 2 em 2. Para N igual a 2, eu vou obter na função T de A, você vai ter 3 vezes 2
6 mais 10, 16. No tempo de B, eu vou ter 2 ao quadrado é 4, dividindo por 2 dá 2, mais 1 dá 3. Observe que o tempo de B está sendo menor. Só que quando você chegar, por exemplo, no tempo 8, n igual a 8, você vai encontrar para o tempo A 34 e para o tempo B 33. Ou seja, enquanto o tempo de A ele está aumentando aos poucos, o tempo de B ele está tendo um crescimento mais rápido. E quando você chegar, por exemplo, no tempo 9, você já vai ter o tempo de B maior do que o tempo de A. E aí, como eu falei para vocês, o algoritmo, a gente quando compara, a gente não tem que verificar valores muito grandes, então a partir de 9, o tempo de B é sempre maior. Daí eu posso dizer que o algoritmo B é maior do que o algoritmo A. E a gente mostra através do gráfico, vocês observam que o gráfico apresenta um crescimento bem maior para B do que para A. Um outro exemplo, suponha dois algoritmos A e B com funções de complexidade. Aí eu dou aqui as funções t de A, n ao quadrado, menos n mais 76, e t de B, 7n mais 72. Aí eu pergunto, quais os valores de n pertencentes ao conjunto dos números naturais para os quais A leva menos tempo para executar do que B? Daí eu tenho que atribuir realmente os valores e verificar. Então eu vou atribuindo os valores, vocês podem observar, se eu atribuo o valor 1, o tempo de A dá 77, o tempo de B 78. O B está maior. Quando eu atribuo o valor 2, e substituo no valor de n, então eu vou obter 79 para o tempo de A e 84 para o tempo de B. E assim sucessivamente, até que eu chego no n igual a 6, e eu vou ter que o tempo de A é 108 e o tempo de B também 108, já são iguais. E a partir do 7, o tempo de B vai ser maior do que o tempo de A. Então, daí eu posso dizer que os valores de n são os valores menores que 6. Por quê? Porque o 6 já dá igual. Então, a partir de 6, o 6 vai dar valores iguais e a partir de 6 o tempo de B vai ser maior. Então, o algoritmo A leva menos tempo para executar, é de 1 até 6. Outro exemplo, suponha dois algoritmos cujos tempos de execução seja t de A igual a n ao quadrado e t de B sem n. Qual o maior deles? Eu poderia sair atribuindo valores do mesmo jeito que eu atribuí para, no caso, os dois primeiros exemplos. Mas nesse caso eu vou fazer o seguinte, eu vou dar, como eu sei que vai precisar de atribuir muitos valores, então eu vou botar um valor menor e um valor grande, tá? Por exemplo, se eu pegar o n igual a 10 e eu substituo, 10 ao quadrado dá 100. E no caso, 100 vezes 10 dá 1000. Então, o tempo de A ele é menor do que o tempo de B para n igual a 10. Se, por exemplo, eu pegasse o n igual a 100, o tempo de A ficaria 100 ao quadrado, que dá 10.000. E o tempo de B seria 100 também vezes 100, que no caso dá 10.000. Então, dá valores iguais. Só que a partir de 100, acima de 100, no caso 101, eu vou já obter o tempo de A maior do que o tempo de B. Então, o maior deles vai ser o algoritmo A, porque a gente tem que observar os valores maiores. Então, aqui eu finalizo a primeira aula relativa a esse custo assintótico, no caso também a essas funções matemáticas.